E aí, pessoal, nessa aula a gente vai dar mais um passo e a gente vai criar um teste utilizando um componente, né, que utiliza ali o styled component, mas ao invés de a gente verificar só as props, a gente vai verificar um pouco mais detalhado ali algumas coisas. E aí, existe um problema no styled component que ele gera algumas classes aleatórias quando ele vai gerar a estilização do nosso componente. Então a gente pode utilizar essa biblioteca do JS Styled Component, que é fornecida pelo próprio pessoal do Styled Component, como você pode ver aqui, que ele basicamente ele traz para você uma forma de fazer com que essas classes elas fiquem meio que estáticas. Então não vai correr o risco de em um caso funcionar e no outro não funcionar, porque ele vai realmente deixar com que todas fiquem da mesma forma. Então aqui embaixo, se a gente vier na parte aqui, ele vai explicar certinho o que é que vai acontecer, como vamos melhorar, né? Então, melhorar a parte do snapshot, testando a experiência, prover também algumas coisas, inclusive algumas regras que a gente vai estar podendo utilizar. Inclusive aqui você vai ver, ó, por exemplo, to have style rule, e a gente pode verificar, por exemplo, se a cor é red. Então, ele fornece algumas coisas a mais. Então, para isso, a gente já vai começar aqui. Vamos copiar ele. Vamos voltar no nosso código. Vamos abrir aqui um terminal novo, né? Então, vamos pegar isso aqui e vamos instalar ele também. Observe que como é desenvolvimento. E aqui a gente vai ter, né, tudo isso aqui que a gente estava falando, como testar, etc. Então a gente vai conseguir usar tudo isso aí. E, inclusive, ele até tem um step de configuração, né? Então como é que funciona a instalação, etc. Mas ele é bem tranquilo também de estar utilizando. Uma forma mais simples, basicamente, é só importar ele no mesmo componente que a gente vai ter. Então deixa eu trazer aqui um pouquinho abaixo. A gente vai ter que fazer algumas coisinhas. Test library, testando. Deixa eu ver onde é que ele coloca aqui. Aqui um exemplo. Então, por exemplo, a gente pode só importar esse carinha aí como uma importação comum de dentro do teste e ele vai conseguir fazer com que ali a gente tenha todo esse asset a mais ali para a gente conseguir testar. Seja testar um estilo, seja testar para evitar que ele fique renderizando, etc. Então, vamos no nosso código. E para melhorar isso tudo aí, né, a gente vai criar um novo teste, que aqui a gente vai estar utilizando agora outro componente. Então, vou em componentes e agora a gente vai testar o componente aqui de teste. Então, vou criar da mesma coisa, da mesma forma, né, na verdade. Então, underline, underline, testes, underline, underline, barra, index, teste, ponto tsx. Então, vamos colocar aqui. E a gente poderia até colocar snap também, né, no caso, para não ficar dessa forma. Então, deixa eu renomear esse arquivo. Index.snap, eu sempre coloco ao contrário, .test.tsx. Então aqui, para começar, a gente vai fazer o de sempre, né? Importar o React, do React. A gente vai também importar o render do test library. Vamos importar o próprio text de... Acho que nem precisa dessa forma, só basta ponto barra. Acho que isso é suficiente. E aqui vamos importar o que a gente acabou de baixar, né? Que é o Jest, coloquei com H, com J, Jest, Styled Component, para ele manter ali o nosso componente. E aqui eu vou colocar um describe. Então vamos chamar ele de test snapshot. Vamos colocar ele aqui. E aqui a gente vai fazer um it should render, pode ser without props. Então vamos fechar aqui, fechar mais um. E aqui eu vou fazer um const tree, vai ser igual ao nosso render. E vou chamar o nosso componente de text. E aqui eu vou fazer um to... Opa, faltou algum aqui. Render text, não está reconhecendo o text. Na verdade, o text ele precisa de um children, né? Então, hello world test. Aqui.
E agora sim eu posso colocar um... Não está aparecendo por alguma forma, alguma coisa. Ele pegou barra, botou o native aqui, né? E aqui sim, a gente vai ter o toJSON. E aqui a gente vai fazer também um expert tree de snapshot. Então, teoricamente não vai mudar nada aí do que a gente já tem. Vamos rodar aqui para ver, né? Então, eu vou no teste. Vamos fazer um teste novo. Ele vai criar um snapshot e ele quebrou. Então, é isso, o comportamento esperado que eu queria. E aqui eu vou mostrar a seguinte coisa. No text, ele utiliza o nosso tema, né? Então, uma das coisas do style component aqui, a gente passa para ele toda a vida um contexto de tema para ele conseguir obter essas informações. Por exemplo, team.color.main, etc. Team.tipografia e assim vai. Então, o que acontece é o seguinte. Aqui, a gente precisaria, de alguma forma, dizer qual é o tema que ele está sendo aplicado, né? Então, nos nossos temas hoje, a gente tem... Vou até importar ele aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, from, aqui, barra, styles, barra, teams, barra, acho que não é teams, é outra coisa, deixa eu ver. Não, ele tá pegando de estilos, né? Deixa eu ver novamente aqui. É em constantes. Aí dentro de constantes tem a parte estilo. E aqui sim tem temas que tem o light e o dark. Então vou pegar qualquer um aqui. E daqui eu consigo extrair o nosso tema. Então, teoricamente é isso que a gente tem aqui. E aqui eu poderia passar esse tema de alguma forma, né? Então a gente poderia fazer da forma bem simples para ele ter acesso a isso, que é colocar o tema igual ao tema. Ao fazer isso aqui, a gente já conseguiria meio que passar para ele ali o tema que a gente tem usando, né? Então deixa eu ver aqui no text. Hoje ele já recebe, ó, tudo de props e ele conseguiria repassar. Então vamos rodar novamente isso aqui para ver o que acontece. E olha só, finalmente ele passou. Então, teoricamente, eu estou passando todos os temas para ele. Inclusive aqui eu poderia até modificar e colocar aqui na nossa tipagem, né, do tipo aqui. Posso colocar o tema, underline aqui, interrogação, do tipo default tema, que vem do style component também. Então isso aqui eu posso passar, ó, e ele vai parar de reclamar aqui. Então basicamente a gente está dizendo que esse componente vai utilizar esse tema aí por padrão. Então aí você vê que ele já conseguiu passar, ó, a tipagem, já conseguiu colocar tudo. Que aqui no caso ele está colocando o log do outro, né, do separator. Deixa eu até tirar esse log de lá. Vamos pegar aqui o index. Cadê? Tá no separator, teste, debug. Vamos remover esse debug, não precisamos mais por enquanto. E aqui sim, eu tenho tudo. Então, inclusive, daria para dar um log nesse... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer dessa forma. Vamos pegar o debug. Ele tá passando isso aqui, não vai ter isso por enquanto. E aqui eu vou pegar debug, também o container. Eu acho que eu consigo fazer o container ponto to JSON. Não. Deixa eu ver. Tá, eu vou comentar essa linha por enquanto só pra gente ver o debug, depois eu volto com ele. Então eu vou colocar isso aqui e vou fazer debug. Aí ele consegue colocar alguma coisa para fazer o debug. Tá. Então eu vou colocar assim, pra gente ver como vai ficar. Então vou rodar novamente. E olha só, a gente tem aqui o nosso texto, passando a interface, a cor, os estilos, como que ele quer, qual a fonte family. E inclusive a gente vai ter o nosso objeto de tema, né? Que é o que a gente definiu lá naquelas aulas passadas. Que aí tem todas as cores, todos os espaçamentos, toda a tipografia. Então tudo que a gente tem acesso ali, você vai conseguir ver. E no final aqui ele tem também o que a gente colocou de texto, que é o Hello World Test. Então é só mais uma forma realmente de tu ver aí como é que ele é passado, como ele fica dentro do componente. Então vou voltar ao que a gente tinha feito antes, né? Para não perder. Vamos colocar aqui. Deve colocar o tree. E vou lá. Dado isso, a gente pode fazer mais alguns testes. Então eu vou até copiar isso aqui.
A gente passou sem nenhuma prop, né? Então a gente pode passar algumas props aqui. Então eu vou passar, por exemplo, render with primary color, por exemplo. E aqui, além de passar isso aí, eu vou passar o color e vou passar aqui o tipo primário. Então a gente pode fazer isso. Vamos dar um yarn test. Show. E vamos colocar mais um aqui, por exemplo, renderizar com a tipografia do body 1, por exemplo. E aqui a gente vai colocar somente a tipografia. Sempre erra nesse teclado, é ao contrário. Do body 1. Então, teoricamente é isso. E show. Então, vai naquele mesmo princípio, né? Se eu tirar aqui a tipografia, vamos supor, vamos ver o que acontece. Aí passou, não chegou nem a marcar. Deixa eu testar novamente aqui. Passou. Mas eu não tô nem passando menos U. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá colocando o tema, tá colocando essa tipografia. Deixa eu ver como é que tá ficando o snapshot dele. Se bem que é bem grande por conta do nosso tema. Mais cores. Aqui tá Surface. Deixa eu ver se ele tem algum primário. Tá aqui, tipografia Body 1. Será que todos são Body 1? Por padrão? Então vamos colocar outra coisa aqui. Vamos colocar um Caption. Então, com Caption, tipografia. Vamos rodar aqui, né? Para ver se ele vai quebrar de primeira. Ficou um obsoleto. Então vou rodar menos U. E agora sim ele removeu um e colocou o outro com a tipografia, né? Só que ele tá reclamando ainda. Tipografia com o body 1. Que a gente não tem mais, né? No caso. Então aqui, ó. Se for body 1 não vai ter. Então deixa eu ver se é um menos U agora. E aí ele passou tudo certinho. Então aqui, por exemplo, se eu tirar alguma coisa, vamos tirar esse colo primário. Vamos ver como ele vai estar passando aí. E aí ele vai quebrar, porque ele esperava a cor primária. E quem veio foi a Surface, que é a nossa cor default. Então deixa eu voltar aqui, colocar de novo. Então é bem tranquilo fazer, né, o teste de snapshot. Olha, ele passou em todos. E também a gente conseguiu fazer o teste aqui usando o Styled Component e também passando o nosso tema, né? Então, teoricamente, deveria estar tudo funcionando certinho. E como a gente está testando aqui cada caso, ó, com a tipografia, com a cor primária, a gente poderia testar também todos os outros casos que é possíveis de ser passado. Então, por exemplo, aqui, a gente, fora tipografia, né, a gente tem bem mais coisas que dá para passar aqui, ó. Então, deixo aí para você ir testando, brincando um pouquinho com o Snapshot e ver realmente tudo que dá para fazer com ele. Por essa aula era isso e eu te vejo na próxima.